Fala, trader. Como você tá? Beleza? Bem, começo desse ano, 2025, né, janeiro de 2025, eu comecei a gravar o curso, né, o meu treinamento. E antes disso, eu não tinha nomes para os meus gatilhos de entrada, tá? Ou seja, todos eles, né, eu já sabia, mas eu não tinha nome para esses gatilhos de entrada. E aí, na gravação do curso, eu decidi que eu ia colocar nomes, ia dar nomes para esses gatilhos de entrada, ou seja, um trade de falha, um trade de reversão, um trade de tendência, um trade de range. Eu decidi que eu ia dar nomes para eles justamente para um simples motivo: facilitar a memorização para os alunos que ia realmente participar do treinamento, tá? Só que, consequentemente, isso foi bom para mim também. Então, dar nomes para os meus gatilhos de entrada foi algo assim muito positivo, né? Facilitou para mim. Então, por exemplo, hoje eu cheguei na frente do gráfico, 10 horas, e eu tinha um PCA de venda no índice, né? Eu vendi, peguei um movimento de 550 pontos, cujo foi meu alvo, né? Foi um stop de 275, um alvo de 550 pontos. No pregão de ontem, foram basicamente dois gatilhos que eu tive dentro da minha metodologia. Então, eu tive um segundo F de compra, tá? Que é basicamente um trade de falha. Eu não gosto muito de operar, mas por incrível que pareça, ele é muito assertivo. Só da minha entrada, esse trade ele já andou 1.000 pontos, tá? Da minha entrada. Aí eu fiz uma parcial, continuei posicionado com o restante da mão. Aí ele me deu depois, né, tempos depois, basicamente uns 40 minutos, 30 minutos depois, ele me deu um segundo gatilho que eu chamo de PRA de compra, tá? E aí eu fiz uma adição, porque eu já estava posicionado lá naquele primeiro gatilho, que foi o segundo F de compra. Eu fiz uma adição e aí acabei saindo num alvo final aí no índice, num pregão de ontem, 1.200 pontos. Então basicamente foi um trade, né, com uma primeira entrada e uma adição, né? Hoje foi um trade, que foi aquele trade único de 550 pontos, tá? Só que dar esses nomes para esses gatilhos de entrada facilitou muito, porque hoje basicamente foi isso. Eu cheguei na frente dos gráficos 10 horas, então tomei café com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, vim para cá. Assim que eu sentei, já praticamente, o momento que eu sentei, o candle que já tinha contexto para vender, ele estava fechando e já estava abrindo o candle seguinte. Então basicamente eu já cheguei vendendo o índice. Só que se você não tem um conhecimento profundo, um domínio profundo da sua metodologia, e aí existem várias metodologias, né? Mas todas elas têm um esqueleto central, que é a análise técnica clássica. Todas as demais metodologias, elas saem desse esqueleto principal, né? Que é a análise técnica, tá bom? E se eu não tivesse realmente bem definido esse gatilho de entrada, dificilmente eu ia conseguir chegar aqui e executar uma operação no instante que eu estava chegando. Eu não olhei para a notícia, eu não olhei para fluxo, eu não olhei para tape region, eu não olhei para nada disso. Times in trade, books de oferta, nada, não olhei para nada. Eu só olhei para o gráfico, contexto gráfico, o gráfico já tinha os níveis de preço traçado e eu basicamente fiz a minha venda, posicionei um stop de 275 pontos, alvo de 550 pontos, 2 para 1 de risco-retorno, tá bom? Então, basicamente, esse ponto ele é muito importante e é isso que eu quero compartilhar com você aqui, tá bom? Até o final desse vídeo você vai ter uma expansão de conhecimento, de consciência, do porquê você precisa ter uma metodologia sólida e você precisa ao mesmo tempo ter o domínio sobre essa metodologia e o porquê você precisa criar nomes, títulos, seja números, seja frases, seja palavras, para os gatilhos operacionais que você utiliza para operar. E quando você dá nome, muda bastante, tá? E é interessante você ter acesso a esses nomes até que você consiga memorizar. Então você vai fazer uma junção ali do contexto que você usa para operar, seja candle, seja níveis de preço, seja médias, seja osciladores, não importa. E você precisa dar nome para esses gatilhos, tá bom? Beleza? Então até o final do vídeo você vai ter basicamente essa compreensão. Bem, eu já estou aqui basicamente vai fazer 8 anos que eu estou no mercado, né? Comecei minha jornada lá em 2017 e até antes de eu decidir gravar esse treinamento que eu gravei em janeiro desse ano de 2025 e em breve, inclusive, ele vai estar disponível para venda, tá bom? Está faltando aí basicamente só a construção da página de vendas e vai ser um treinamento bem interessante, 7 módulos, 30 aulas. E se você tiver interesse, me segue lá no Instagram para você ficar atento ao lançamento, tá?
E ao longo de todos esses anos, eu não dava nome para os meus gatilhos de entrada. Eu já tinha eles no meu subconsciente. Facilmente eu chegava aqui na frente do gráfico, eu já conseguia interceptar esses gatilhos, mas eu não dava nome. Consequentemente, para quem estava chegando ali na minha, ou seja, o meu aluno que estava chegando, para ele memorizar esses gatilhos de entrada era muito mais difícil, entende? A partir do momento que eu coloquei nome, eu facilitei a memorização desses gatilhos. Entende? Então isso, é claro, a gente não opera exatamente setups, então não é esse gatilho de entrada, por exemplo, um PRA de compra, que em qualquer ponto que estiver dando que eu vou comprar. Não, ele tem que ter o contexto. Então eu uso o gatilho de entrada, que você pode chamar de setup, mas a minha metodologia ela não é 100% setupizada, pelo contrário, ela é discricionária, tá? Então eu vou olhar o contexto, eu vou olhar a região, eu vou olhar a tendência, eu vou olhar tudo isso. O nível de preço, tudo isso vai ter uma influência direta ali se eu vou executar ou não aquele trade através daquele gatilho de entrada que está dentro ali da minha metodologia, tá? Beleza? Eu acho que o erro da maioria, né, que está iniciando no mercado, ou que já tem algum tempo aí de mercado, basicamente é você não ter um domínio da metodologia. Cara, você precisa ter um domínio da sua metodologia, da metodologia que você escolheu para operar. E aí eu te faço uma pergunta: você tem uma metodologia definida ou você está usando um monte de informação, digamos assim, aleatória? Então você tem um pouquinho de Allbrook, você tem um pouquinho de Wyckoff, você tem um pouquinho da análise técnica. Tudo bem, isso não é um problema, desde que você consiga fazer deixar tudo isso bem arquitetado, bem estruturado para você ter a sua metodologia. A minha metodologia, ela tem como base central a análise técnica e a escola de Elliott, e são coisas diferentes, entende? São coisas diferentes, são metodologias diferentes. Então você tem a escola de Elliott, você tem a análise técnica clássica. Quando eu falo análise técnica clássica, eu quero dizer o quê? Uma análise técnica mais focada no preço, sem o excesso ou sem o uso de indicadores. A análise técnica computadorizada, ela começou a ganhar terreno, basicamente ali no início também dos computadores ficando acessíveis para as pessoas, né? Saindo somente daquele ambiente militar e se tornando acessível para pessoas também. Claro, né? É totalmente limitado, mas isso iniciando ali na década de 40, tá? Década de 40, final da década de 40 para a década de 50, tá? E aí começou a existir a análise técnica computadorizada e com, né, a chegada dos indicadores, que tem milhares até hoje. E, sinceramente, particularmente, eu uso só os clássicos, que são médias, VWAP, e dou uma olhada, dependendo do cenário, no oscilador. É isso. O foco está no preço, tá? Então você precisa, primeira coisa, né? O que você precisa fazer é você ter os gatilhos bem definidos, tá? E uma solução para isso, para você realmente começar a estruturar a sua metodologia e, consequentemente, os seus gatilhos de entrada. Mas antes disso, você precisa ter o seu perfil de trader bem definido. Dentro do curso, do meu treinamento, eu fiz um módulo específico falando sobre isso, a definição do seu perfil como trader. E por que eu estou falando isso? Porque você tem uma aceitação ao risco diferente da minha. Talvez maior, talvez menor, talvez parecida, mas é diferente. E assim acontece com qualquer outro indivíduo. Então, você precisa definir qual vai ser o seu perfil de trader. Se você vai ser um trader... Pessoal, estou gravando o vídeo em casa, e aí tem esse barulho aí dessa criançada aí, né? Faz parte, tá bom? E, bem, meus vídeos não são editados, tá? E eu não vou editar vídeos porque eu gosto de, né, falar realmente o que eu sei sem ficar fazendo cortes, tá bom? Então, inclusive, já deixa seu like aí para dar uma moral para esse canal aí, beleza? Então, vamos lá, voltando para nossa linha de pensamento, tá? Então, você precisa, antes de tudo, definir o seu perfil como trader. E o que seria isso, para você compreender? Por exemplo, eu, Daniel, eu sou um trader mais conservador. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou operar muito alavancado, quer dizer que eu não vou fazer muitas operações e que, consequentemente, eu sou um trader que gosta, principalmente na maior parte do tempo, de operar tendências, de operar movimentos cujo o mercado já está mais direcional para uma alta ou para uma baixa. Eu já tenho um mercado alinhado, certo? E aí vai ter, com menos probabilidade, alguns trades que eu vou fazer de falha, como foi, por exemplo, ontem, segundo o F de compra, ele é um trade de falha. E vai ter alguns casos que eu vou fazer, por exemplo, trades de reversão. Mas a maioria dos meus trades, que eu particularmente gosto de focar, são trades de tendência, mercado direcional. Claro, não quer dizer que um trade de falha não funciona bem. Por incrível que pareça, funciona muito bem, principalmente no índice, né?
eu praticamente, esse trade de falha foi uma compra na mínima do dia, certo? E eu saí quase na máxima do dia. O mercado acho que subiu mais uns 400, 500 pontos depois da minha saída, né? Certo? Mas a entrada foi na mínima do dia, foi exatamente na mínima do dia, tá? Então esses trades de falhas, eles funcionam bem se você tiver realmente o domínio sobre o contexto que envolve um trade de falha e consequentemente operar eles, tá? Mas o meu perfil, por natureza, eu gosto de operar mais tendências. Por quê? Eu acredito que muita desse perfil meu de operar tendência, eu acho que vem um pouco da escola de Elliott, né? Que foca muito nesses, digamos assim, nas ondas impulsivas, tá? Que realmente são os melhores momentos para se operar, tá bom? Mas não quer dizer que eu não vou fazer um trade de correção, não quer dizer que eu não vou fazer um trade de falha ou de range, vou fazer, mas com uma probabilidade muito menor. Então, o primeiro passo aqui para você trazer uma solução para essa confusão, talvez, que você está vivendo aí no mercado, tanto de definição de metodologia, de perfil como trader, é isso. Defina qual é o seu perfil de trader. A partir do momento que você define qual é o seu perfil de trader, tá? Aí você vai começar a definir o seu trade system. Cara, se você é um trader que gosta de operar tendência, você não precisa ficar muito focado em dias que o mercado está lateral, entende? Não adianta você querer ficar operando lateralidade um dia que o mercado está parado, está consolidado, se você gosta de operar tendência. Então, defina o seu perfil como trader, depois começa a definir a sua metodologia. Você precisa ter uma metodologia conclusiva, ou seja, que você consiga realmente explicar em poucas palavras como que significa a sua metodologia. Se você não conseguir definir qual é a sua metodologia operacional em poucas palavras, de forma resumida, você ainda está passando por um momento talvez de confusão. Você talvez tenha um monte de informação desfragmentadas, ou seja, elas ainda não foram, você ainda não montou o quebra-cabeças que é a sua metodologia, tá? Então eu vou resumir, tá? A minha metodologia, ela aborda toda a estrutura de trade, né, das diversas opções de trade que você pode fazer. Trade falha, trade range, trade reversão. Porém, eu, Daniel, como trader individual, eu gosto de operar mais movimentos direcionais de tendência, entende? O que eu quero dizer com isso? Que talvez você vai fazer o meu treinamento, e já te deixo o convite, tá? O lançamento vai acontecer lá no Instagram. Talvez você vai fazer o meu treinamento e você vai se identificar muito, por exemplo, com os três de falha, que é o segundo F de compra ou o segundo T de venda, né? Certo? E funciona bem, como eu falei, mas eu particularmente não gosto tanto. Então, a cada, por exemplo, 10 cenários como esse que vai aparecer no gráfico, talvez eu vou entrar em 1, 2, entende? É isso. Beleza? E não tem problema. Então, você tem uma metodologia completa, mas dessa metodologia completa, você vai extrair algo que se encaixa mais ao seu perfil, entende? Você não precisa usar toda a metodologia operacional. Quando eu falo toda a metodologia operacional, eu não falo de análise, eu falo principalmente de tomada de decisão. Tá bom? Então, seu perfil de trader, sua metodologia, você tem que ter tudo isso bem definido, tá? E depois, um ponto importante também, operar pouco, fazer poucas operações, não ficar girando no mercado. E é por isso que você ter o seu perfil como trader e a sua metodologia definida vai evitar você operar muito, porque se você chega num gráfico, eu sou um trader de tendência, eu gosto de operar tendência, eu chego no gráfico, eu vejo o mercado lateral, entende? O que eu vou ficar fazendo aqui? Qual vai ser o trade que eu vou fazer? Eu vou operar o quê? Pô, eu posso até fazer aqui esperar por um período de tempo, uma hora, para ver se o mercado vai sair para algo, vai romper para algum lado. Se isso não acontecer, eu encerro o meu dia. Consequentemente, quando eu defino o meu perfil como trader e em seguida eu defino a minha metodologia, eu vou operar menos. Operando menos, eu vou errar menos e eu vou ter mais chances de se manter constante no mercado, tá bom? Esse é o ponto muito importante. E aqui eu posso deixar uma dica aqui para você, que é muito importante também, tá? Basicamente, faça o seu diário de trade. Porque o seu diário de trade, ele vai te trazer total compreensão de como está a sua performance no médio, longo prazo. E tudo bem, você pode ir lá no relatório de performance do Profit e olhar sua performance financeira, certo? Mas você não vai saber, por exemplo, digamos que você analisa ali 3 meses de operações, de janeiro a março, certo? Um trimestre. Eu acho bem interessante você olhar para metas no âmbito trimestral. Passou 3 meses, você vai avaliar todas as operações que você fez nesses 3 meses. Você percebeu que, sei lá, imagina que você fez em torno aí de 100 operações nesses 3 meses, né? Considerando mais ou menos quase 1 a 2 trades por pregão. Você percebeu que desses 100 trades que você fez ao longo de 3 meses, você tomou, por exemplo, 35 stops, né? Ó, performou bem, né? Tomou 35 stops. Desses 35 stops que você avaliou, você notou que, por exemplo, 15 deles tinha algo em comum, um padrão em comum.
E qual que pode ser esse padrão em comum? Por exemplo, você percebeu que dos 35 stops, 15 eram stops de, por exemplo, trades de falha. Entende? Então quer dizer que você não é tão bom em operar falha, porque talvez o seu perfil como trader não é operar falha, é operar tendência. E aí o que você vai fazer? Você vai parar de fazer trade de falha. Quando você para de fazer trade de falha, você está cortando ali praticamente quase 50% dos possíveis stops que você pode tomar no futuro. Entendeu? Basicamente 50%, certo? Então, é o diário de trade que vai trazer informações entre essas e outras informações relevantes também, tá bom? Eu tenho um vídeo que eu fiz, né, tempos atrás sobre diário de trade, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, tá? Para você assistir e entender um pouco mais aí sobre diário de trade, tá? Beleza? É isso que eu queria compartilhar com você. Comenta aqui qual que é a sua metodologia, qual que é a metodologia que você está usando. Eu vou te passar até um exercício aqui. Defina nos comentários qual que é a metodologia que você usa para operar, em poucas palavras, né? Vamos dizer assim, em poucas linhas, qual que é a metodologia, defina para mim qual que é o seu perfil de trader e qual que é a sua metodologia, isso é um exercício. Cara, se você travar aí você precisa rever tudo, tá bom? Você não pode travar. Então deixa nos comentários aí, que eu vou ler lá depois e vou responder. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo.